Hayei Sarah, vamos lá. O nome da Parashá é interessante, fala sobre a vida de Sarah, e aí logo fala que Sarah morreu. Então, a pergunta clássica é como que a Parashá chama Hayei Sarah, e logo fala que ela faleceu. Essa é a primeira pergunta. E aí vem a Torá descreve para gente o enterro dela. Avraham Avinu já tinha uma promessa divina que Israel era dele. Então, teoricamente, podia chegar lá, pegar lá o túmulo, pegar lá o espaço, mas não foi tão fácil. Ele teve que comprar, negociar, pagou caro, foi bem complicado. E alguns até comentam que esse teria sido o 10º Nissayon, o 10º teste de Abraham. Classicamente se diz que o 10º seria de sacrificar o filho, mas alguns fazem a conta diferente e contam que esse seria o 10º. Quer dizer, foi algo extremamente desagradável para Abraham ter que lidar com isso. Então, alguns pensamentos em relação à vida de Sarah, o nome da Parashá, depois ao próprio enterro dela. Se Deus quiser, na sexta a gente vai falar um pouco mais da Parashá. Então, na Torá, em geral, a gente sabe que a vida de alguém não é definida pelo tempo que ela passa aqui, a alma, dentro do corpo, respirando, e sim a vida que ela deixa, o legado que ela deixa. Então, quando a Torá fala para a gente que essa é a vida de Sará, não necessariamente a vida que ela esteve aqui de carne e osso, mas a vida que ela deixou, a mensagem que ela deixou para a gente. Aí a pergunta é, bom, primeira coisa, não parece. Primeira coisa, fala do enterro dela. O enterro seria, né, um ponto final. Não termina, né, mas seria pelo menos em uma fase de afastamento. Depois você tem a filha, o filho de Abraham, Yitzhak, se casando. Ele se casa com Arifká. E aí Arifká meio que substitui a sogra. O que aconteceu? Quando a Sará faleceu, enquanto ela vivia, tinha 3 milagres constantes na tenda dela. Lembra quais são? Ela tinha a vela de Shabbat ficava acesa de semana a semana. Não era aquelas de 7 dias, até senão não tinha milagre. Né? Tinha uma nuvem da presença divina também sempre lá pairando sobre ela. E a terceira, ela tinha um congelador que deixava que a halá ficasse fresca de semana a semana. Já fez? É? Já fez. Ela fazia e a massa ficava fresca. Da massa. A massa ficava fresca. Então, sem o congelador, ela tinha essa possibilidade. Essas eram as 3 brachot. E quando ela faleceu, Abraham, com todo o mérito que ele tinha, ele não conseguiu reaver esses 3 milagres. Só quando entrou a Rivka, uma moça de 3 anos de idade, ela entrou lá, voltaram aquelas brachot. Então, a pergunta seria, meio que Sara foi substituída, chegou uma outra pessoa. Então, se a gente quer falar do legado de Sara, não parece. E a parte mais difícil de entender é que, no final da Parashá, o Avraham, ele se casa com uma outra mulher. E quem é essa outra mulher? Tem opiniões diferentes. A Torá chama ela de Keturah. O Rashi comenta, ele segue a opinião de que essa Keturah era ninguém menos que aquela esposa anterior que a Sara mandou embora de casa, a Hagar. E agora, então, bom, já que Sara faleceu, então tá bom, então vou pegar a Hagar de novo. E ele tem mais filhos com essa Hagar, se não me engano, mais 5 filhos. Então, peraí, se é para deixar o legado, então, pelo menos vai casa com alguém que seja parecido, que seja da mesma vibe. Mas você vai casar com aquela mulher, a mesma que a Sara tanto expulsou, etc. Aí o problema que nós temos hoje. Faz parte, faz parte. Misturas. Bom. Sim, sim. Ó, pode ler aí. Amém. Escolha. Já valeu a plaquinha. Ok. Então, para a gente entender então qual que é o legado que Sará deixou e como que isso condiz com esses temas da Parashá, então vamos voltar um pouco na história. A discussão que aparece entre o casal, primeiro casal judeu, algo que nunca acontece, discussão, né? Você vê já de Avraham e Sara. Quando surge a discussão? Em relação ao filho Ismael. A Hagar, quem era essa Hagar? Essa Hagar, quando Avraham e Sara estiveram no Egito, a Sara tinha sido capturada, aí Deus salvou ela milagrosamente. Essa Hagar era uma princesa. E ela falou,
olha, esse casal é muito especial. Eu quero estar ao lado deles. E se ofereceu para se tornar uma serva, uma escrava. Então, abriu mão de ser uma princesa para se tornar escrava, pelo mérito que ela teria de estar ao lado de Abraão. Ela não sabia que algum dia se tornaria esposa de Abraão, ela era uma serva. Então, uma pessoa com uma santidade, uma intenção muito grande. Bom, continua a história. Ela tem o primeiro filho, o Ismael, com Abraão. 13 anos depois, nasce o Yitzhak. E aí, o Ismael começa a agredir o Yitzhak. E aí a mãe, a Sara, chega e fala, peraí, esse aqui não vai querer, como a gente falou semana passada, não quer herdar com o meu filho, ele quer herdar tudo sozinho, então manda ele embora. Para Abraão foi muito difícil, mas Deus fala para ele aquela famosa frase que todos os maridos têm que escutar, tudo que a Sara disser, escute a voz dela. Não, faça, escuta a voz dela. Deixa ela gritar, deixa ela falar. É? Mas Deus fala para ela, escute a voz, como dizem os comentaristas, escute a voz da profecia dela. Então, mas isso foi extremamente doloroso para Abraão. Aqui vem o ponto-chave da diferença entre Abraão e a Sará. Qual que era a diferença entre eles? Abraão era o representante de Hesed, de bondade, mas uma bondade sem limites, uma bondade inconsequente até. Ele recebia qualquer pessoa dentro de casa. A gente tem que tomar o cuidado, por isso a gente fala todo dia, Magen Avraham, protege Avraham, porque só Avraham, Shalom Aleichem, fresquinho de Israel. Você veio buscar recrutar mais gente, né? Tá perigoso, eu tô querendo voltar. E tá vendo? Aqui tá em Hezbollah, lá tá tranquilo. Isso aí. Então, Deus fala para ele escutar a voz de Sara. Abraham, ele era o protótipo de Hesed, de bondade, uma bondade inconsequente. O que quer dizer inconsequente? Ele fazia o bem independente de quem fosse. Às vezes, o bem, ele pode ter, depende para quem você está dando, sendo bom, às vezes pode ser negativo. Então, Abraham, o nome dele é Av, pai. Abraham seria pai de muitas nações. Então, Abraham, de fato, ele é pai de muitas nações até hoje. Ele não é apenas pai do povo judeu, ele é pai de todas as religiões monoteístas, e são grande parte, 75% da humanidade. Então, e ele se caracterizava nessa ideia de que eu sou pai de todos. Tanto é que quando Deus fala para ele, vou te dar um filho com Sara, ele fala, não, para mim tá bom se Ismael seguir no caminho. Eu não tenho preferências. Mas o que a Deus falou para Abraão, escute a voz de Sara, porque o povo judeu tem uma linhagem única, uma linhagem destacada. E apesar que você, com a sua característica maravilhosa de bondade, etc., você tem que saber direcionar e saber colocar limites. O Ismael não pertence a essa linhagem especial, ao meu povo especial que eu estou agora plantando. E aí Abraham, com muita dor, ele manda Ismael para fora, e Yitzhak, ele é Kibe Yitzhak e Kared Hazera. Deus fala, esse é teu filho, ele que vai dar a continuidade. Mas Hashem salvou a Ismael e falou que vai fazer falta. Sim. Outra hora a gente vai mexer com teus nervos se falar disso. Então, e aí, então, essa diferença entre Abraham e Sara é uma diferença clássica num casal, em geral. Pode ser o homem, a mulher, não faz diferença aqui. Mas um, às vezes, é mais expansivo, e o outro é, normalmente, a mulher, ela é mais gevurah. Na Hassidut, na Kabbalah, é chamado que a mulher é severidade. Então, o homem está mais aberto e a mulher tem o crivo. O homem, ele traz do trigo para casa, a mulher moe e faz dela virar o pão, na linguagem do Talmud. Ou seja, ela vai saber fracionar, que aquele pão depois vira kneidlach, depois vira sopa, depois vira chunt, e a semana inteira ela conseguiu fracionar aquilo, racionar, para que pudesse durar a semana toda. Se fosse o marido, ele dava tudo, chega a dar batata frita e hambúrguer para os filhos, a mãe viajou, o que você vai fazer? Né? Encomenda, dá à vontade e deixa eles dormirem no sofá, cai a hora que for, televisão. Então, existem essas diferenças, que Abraham era expansivo e a Sara, e a gente vê isso muitas mulheres, não quer dizer que todas, mas elas têm essa característica de Givurá significa colocar limites e direcionar as forças, porque quando você direciona a força para um determinado lugar, você tem a mesma coisa que o laser. Em vez da luz estar difusa, ela está concentrada
num único ponto. Esse é o papel de Sara. E é isso que a gente vê, então, que se concretiza e acontece na nossa paraxá. Essa diferenciação, essa ideia, é o que acontece na nossa paraxá. Então, vamos ver como. Primeira coisa, Abraham, ele chega nesse lugar para enterrar a Sara. Ele faz questão de enterrar a Sara aonde? Esse lugar que comprou ele. É o lugar que ele comprou. Mas quem já estava enterrado lá? Então, Adão e Eva. Adão e Eva são pais de quem? do mundo. Coletivo. O que Abraham ele estava dizendo com essa atitude de pegar de Adão e Rava e enterrar lá a sua esposa? Ele estava querendo continuar o legado dela. Nós, de toda a humanidade, quem é que vai dar essa continuidade? Não é qualquer um. Esse lugar não é aberto espaço para qualquer um, como era a ideologia de Abraão. Somos todos, sou pai de todos. A continuidade e o propósito e o povo escolhido, quem vai ser? Abraão, Isaac e Jacob, que vão ser enterrados lá. Então, com a atitude de enterrar ela no lugar que é um pai de toda a humanidade e colocar a Sara lá, ele estava fazendo o quê? Exatamente afinando para mostrar que nós temos aqui uma linhagem específica, uma linhagem especial que Hashem nos escolheu. Esse é o primeiro ato que ele faz, enterrando a Sara. Então, claro, fisicamente ela faleceu, mas Abraham, negociando e fazendo de tudo para que isso acontecesse, ele estaria seguindo esse legado, esse pensamento da Sara. Segundo, a grande parte da Parashá conta para nós o casamento de Yitzhak com Rivka. Quando Abraham ele pega o seu servo Eliezer e fala para ele procurar uma esposa, fazer um shidduch, certo? Então ele não pediu para ele olhar no LinkedIn, não, LinkedIn é de negócios, né? Tá vendo? Tinder, tá certo? Para ver se acha uma meia lei judia. Ele falou para ele aonde ele queria e fez questão de fazer o servo jurar que ele fosse para a casa do seu pai, para a casa dos seus parentes. Por quê? Se Abraão é pai de todas as nações, desde que seja uma boa menina, boa família, poderia ser qualquer uma. Quais são os critérios para casamento? Né? Pai médico, pai advogado, apartamento, tá certo? As três chaves. Pai empresário, tá certo? Então, o que você vai procurar? Shabbat, se Deus quiser, a gente vai falar do Lavan, os critérios que ele tem. Mas o que ele deveria... Vamos procurar as meninas que têm as qualidades necessárias. Porque ele faz questão que seja de uma família em especial. Vamos? Você coloca o filhinho com ele. Ele está lá na ponta. Faz favor. Tem lá na gavetinha, tem embaixo da Bima. Consegue? Consegue colocar? Então, onde estávamos? Quando ele faz esse juramento com o seu servo, falando, não, eu não quero que você pegue qualquer um, como é a minha ideia. Sou pai de todos, todos são bons. Eu quero que você volta para a mesma genética de onde nós viemos. E lá você vai conseguir encontrar alguém que vai poder dar continuidade. Então, claro que vai ter o critério também que seja uma moça boa, como a Torá conta para gente, que ela serviu água para os camelos, etc. Mas ele fez essa distinção, coisa que para ele talvez fosse difícil. Que nem ele falou no início, Ismael tá bom para mim. Mas essa distinção, esse corte, isso foi o que ele aprendeu com a Sara. E por isso, quando acontece o casamento e a vela volta a acender, a nuvem volta, a Halá volta, era literalmente a comprovação de que ela está realmente seguindo o caminho de Sara. Abraão não conseguiu trazer de volta esses milagres. Só conseguiu trazer quando ele perpetuou e trouxe de volta a nova Sara. Então, por isso a Parashá chama Hayei Sara, a vida de Sara. Então, agora não é alguém substituindo, vindo em vez da Sara. É alguém vindo fazer o legado e manter o legado que a Sara trouxe. E aqui o Rebbe apontou um detalhe muito importante de que em gerações anteriores as mulheres acendiam velas de Shabat só a partir do casamento. E o Rebbe, com essa passagem, ele falou, vamos ver, qual era a idade de Rivka que ela veio para acender as velas? De fato, ela estava casada, mas era uma moça. E uma menina de 3 anos conseguiu trazer os milagres de volta, coisa que Abraão vindo. Quem maior que Abraão não conseguiu trazer de volta. E a força e o poder que uma vela de Shabat ela tem. E por isso ele começou a campanha, especialmente ele falou, quando a escuridão aumenta, a gente precisa aumentar em luz.
Então, mesmo que esse não era o costume até então, mas a gente deve incentivar que a criança, quando já tem uma certa mínima idade, 3, 4 anos, já consegue entender, fazer a brachá, então que ela já comece a acender as velas do Shabat. E aí continua a Parashá. E agora o final é a parte mais difícil da gente explicar. Avraham, ele vai lá e ele pega uma nova mulher. Se você dissesse, como outras opiniões que dizem que Turá era uma terceira mulher, ok? Mas ele pega, conforme Rashi, é a mesma mulher que aquela que foi expulsa de casa. Qual é o nome que a Torá dá para ela? A Torá deu para ela um novo nome. Então ela chamava Hagar. A gente contou do início da carreira dela maravilhosa. Ela abandona a casa do pai, deixou de ser princesa para poder ser uma serva na casa de Abraão. Se tornou esposa. E aí ela começa a provocar, quando ela engravida de primeira, ela começa a provocar a Sara. E aí ela é expulsa. Depois ela expulsa não, ela foge. Aí Deus fala para ela voltar. Aí depois nasce o filho. E aí nasce Yitzhak. E quando nasce Yitzhak, dá a briga. Aí Deus fala, segue a Sarai e manda ela embora. Tá certo? O que acontece nessa hora? Está escrito Vatelech Vateta, significa que ela foi perambulando pelo deserto. Foi aí que o filho dela desidratou e Deus salvou ele de última hora, etc. Então, nessa hora, diz Urashi, que quer dizer perambulou, Hazar de Gilulei havia. Ela voltou para as idolatrias do seu pai. Então, aquela mulher que abriu mão de tudo para vir a servir Abraham, agora, de repente, ela perdeu o rumo. E eu vi hoje uma explicação bonita de onde Urashi deduz isso. Falou muito simples. Ela foi e perambulou. Uma pessoa está sem rumo. Quando você não sabe, acho que a frase diz assim: quando você não tem o rumo, qualquer caminho que você pegar vai chegar lá, tá certo? Então isso é idolatria. Na hora que ela perdeu o rumo, ela já não sabia mais. Então isso é o sinônimo dela ter voltado para a idolatria. Então aí você fala: bom, essa mulher realmente agora perdeu tudo. Dizem nossos sábios, agora o nome dela é Keturah, tá ligado com a palavra Ketoret, que significa os incensos, aquilo que você pegava, na verdade, folhas secas e transformava num aroma muito especial. Toda a ideia do Ketoret é uma transformação, porque os atos dela eram cheirosos, eram bons, como o aroma do Ketoret. Ou seja, ela se transformou completamente, voltou a ser uma mulher, talvez ainda melhor do que ela era lá no início. E por que Abraão pegou ela? Não seria uma traição com a Sara? Então aqui a gente volta num tema muito interessante. Abraham, ele não pode só viver a vida agora de Sara. Ele não pode só viver pelo legado de Sara, abandonando a sua missão. Sara tinha a missão dela, e ela fez muito por isso, e Abraham fez muito para poder manter essa missão. Mas Abraham não pode abrir mão da missão de vida que ele tinha, que o nome dele já diz, que é o pai de muitas nações. Então ele tem que continuar trazendo filhos para o mundo, ele tem que continuar casando. E ele se casou com aquela mesma mulher. Mas o ponto principal é que depois disso, depois que ele tem esses filhos com ela, ele manda todos esses filhos embora, dá presentes para eles e fala hasta la vista, voltando ao legado que a Sara deixou. Então, por um lado, ele não abriu mão da missão dele, por outro lado, o resultado final foi que ele entendeu a mensagem de Hashem, que o povo judeu, ele realmente é único, o povo judeu tem um legado único. Então, primeira mensagem, que rapidamente, que a nossa vida, a gente pode passar, tem gente que vive muitos anos aqui na Terra, mas é, não deixa pegadas, não deixa um marco que se lembre. Então, a primeira coisa, a gente vê como a Torá chama o nome da Parashá, a vida de Sará mesmo, e começa só a realizar tudo que ela plantou, começa a ser colhido depois que ela falece. Então, essa já é uma primeira lição. E a segunda lição de a gente saber realmente que existe uma distinção no povo judeu. Se você não sabia, a partir de um mês atrás, você ficou sabendo. Que se a gente não se lembra, os nossos inimigos lembram muito bem. Independente do que você diz que acredita, independente do que você fala, que Beitzhak, Karele, Hazera, a Sara enxergou que o povo judeu ele é distinto. O povo judeu tem uma missão e um legado especial aqui nesse mundo. E se a gente esquece, hoje eu vi um vídeo fantástico, um cara, entre aspas, agradecendo ao que aconteceu, aos terroristas, não aos terroristas, mas ao antissemitismo geral, falando, olha, um cara tatuado falando, olha, eu sou um judeu, você pode ver, não estou muito ligado com as tradições, mas desde esse dia
infelizmente, dessa forma, mas eu me lembrei quem eu sou. E agora eu estou tentando me ligar novamente com a nossa Torá. Deus nos livre que não seja dessa forma, não estamos querendo agradecer ninguém, que não é incentivo para ninguém. Mas, de uma maneira mais profunda, a gente entender que é uma mensagem para a gente lembrar que Beit Yitzhak, Gareda Hazera, que é com Yitzhak, nós temos uma dinastia especial, escolhida por Deus. E essa significa, não é de supremacia, Deus nos livre, e sim da gente saber que nós temos um legado, nós somos a consciência da humanidade, e quando a consciência é correta, ela te obriga a você também a agir de forma correta. Às vezes é mais fácil, mais cômodo querer eliminar a consciência. E está aqui o nosso povo judeu, é a Kadosh Baruch Hu Matzilenu Miadam, Hashem é aquele que salva a gente das mãos deles, e que Hashem possa trazer, se Deus quiser, somente boas notícias a todos. Boa tarde, boa tarde.